Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador independente de diversos temas: pesquisa bíblica, ufologia, espiritualidade e viagem no tempo. E hoje eu vou abordar o tema leis sobre a família na Bíblia. A respeito das leis da família na Bíblia, elas são muito extensas. Porém, nós vamos dar uma pincelada nos pontos que eu considerei importantes. Estas leis, na sua maioria, são válidas ainda hoje, pois são regras de comportamento social e médico-medicinal, como nós vamos ver a seguir. Bom, é claro que no decorrer da história, mesmo bíblica, estas leis são quebradas em função da conveniência. Mas uma lei pode ser quebrada em função da conveniência? Sim, dependendo da conveniência. Bem, nós temos um exemplo das duas filhas que embriagaram o pai e tiveram com elas filhos, para preservar a continuidade de uma das tribos de Israel. Isso foi uma conveniência e uma quebra das regras, mas se as filhas não fizessem isso, não teriam mais essa continuidade da tribo e todas as propriedades não seriam mais delas. É uma boa conveniência. Bom, nós temos ainda ah, os descendentes de Adão e Eva, que se relacionaram entre si, irmãos com irmãs. Porém, naquele tempo, não existia a lei mosaica, que impunha esta restrição. Essa lei mosaica só veio acontecer muito tempo depois, lá pelos tempos de Abraão. Mas vamos continuar. Algumas destas leis são de ordem prática e não falam diretamente sobre consanguinidade. Porém, boa parte delas fala sobre isto sem mencionar esse termo, pois este conhecimento científico ainda não era de conhecimento dos homens naquele tempo. Porém, digo, talvez já fosse do conhecimento de quem redigiu estas leis. Bom, outras não falam sobre consanguinidade, porém se referem ao relacionamento familiar. Enquanto a recomendação de um homem se casar nem sempre foi recomendado, como nós vamos ver mais à frente. Mas vamos então começar com o termo consanguinidade. Nós temos em Levíticos 18, 6 a 13, um texto muito interessante que diz: não terás relações com tua irmã por parte do pai ou por parte da mãe. Tenha nascido na casa ou fora dela, não terás relações com ela. O que significa isto? Um irmão não pode ter relações com sua irmã nem com sua meia-irmã. Nós vamos continuar a leitura da Bíblia. Não terás relações com tuas netas, pois seria desonrar-te a ti mesmo. Não terás relações com a filha da concubina de teu pai. Sendo nascida de teu pai, é tua irmã. Pode ser meia-irmã, mas é tua irmã. Não terás relações com ela. Continuando, não terás relações com a tua tia paterna. É o sangue do teu pai. Não terás relações com a tua tia materna. É sangue da tua mãe. Perceba que eles mencionam aqui, nesse texto aqui de Levíticos, muito sobre sangue, ou seja, consanguinidade, embora eles, aparentemente, não tivessem este conhecimento. Mas vamos continuar a leitura. Nós temos em Levítico 18, de 14 a 17, o seguinte texto: não desonrarás o teu tio, que é irmão de teu pai, aproximando-se da sua mulher, e é tua tia.
Não terás relações com a tua nora. É a mulher do teu filho, e não terás relações com ela. Não terás relações com a tua cunhada. Seria desonrar o teu irmão. Não terás relações com uma mulher e com a sua filha, e nem tomarás a sua sobrinha por parte do filho ou da filha para ter relações com ela. Seria uma infâmia. Ou seja, eles cercam aqui todas as relações interfamiliares. Nós sabemos hoje que as relações interfamiliares podem apresentar problemas de consanguinidade e, com isto, os filhos podem vir a nascer com defeitos. Mas vamos continuar a leitura. Bom, nós temos em Levítico 12, de 1 a 8, que diz o seguinte: a mulher que deu à luz. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala para os israelitas, quando uma mulher conceber e der à luz a um menino, ficará impura por 7 dias, como nos dias da menstruação. Olha só um comentário. A mulher era impura por ter dado à luz. Eu acho dar à luz algo divino, mas a mulher é imputada como impura durante esse período. Mas vamos continuar a leitura. No 8º dia, o menino será circuncidado e a mãe ficará mais 33 dias em casa, purificando-se do sangue. Por que 33 dias? Por que 33 anos na vida de Cristo? Esses números são sempre cabalísticos. Mas continuando, não poderá tocar nada de santo, nem entrar no santuário, até que se completem os dias da purificação. Agora, porém, se der luz a uma menina, ficará impura durante 2 semanas. E olhe só, como na menstruação, e permanecerá em casa durante 60 dias, purificando-se do sangue. Olha mais um problema aí com relação às mulheres. Com o menino era um valor, com as meninas era o dobro. Mas continuando a leitura, completados os dias da purificação pelo filho ou pela filha, apresentará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou uma rola como sacrifício expiatório. Bom, aqui esse texto continua, mas eu vou pular um pouquinho, porque é mais a parte das regras da lei, mas não é exatamente o nosso contexto. Agora, vamos continuar uma leitura em 1 Coríntios 7, de 27 a 40. Nós vamos ler apenas 27 e 28, e que diz o seguinte: estás ligado a uma mulher? Não procures a separação. Estás livre de mulher? Não procures mulher. Se casares, não pecas. E se uma moça se casa, não peca. Mas assim tereis de ser submetidos aos sofrimentos da vida matrimonial, que eu quisera poupar-vos. Olhem bem aqui, ele está dizendo que queria poupar aos homens do casamento, não recomendando muito bem. Ele diz: se casou, casou, siga o seu rumo. Se casou, não peca, mas, se possível, não cases. As brincadeiras à parte, vamos dar continuidade, né? Aqui, como ficam os casados após a ressurreição? Nós temos em Mateus 22, 23 a 30, um texto que diz: a ressurreição dos mortos. Naquele dia, alguns saduceus, que não negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, casa-se ela com o irmão dele, para dar descendência
ao morto? Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou, mas morreu sem ter filhos e deixou a mulher para o seu irmão. Do mesmo modo, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Uma brincadeira, coisa difícil, hein? Morreram 7 maridos, ou 6 maridos. Por fim, depois de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, se todos a tiveram? E Jesus lhe respondeu: estais enganados e não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição as pessoas não se casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Olhem bem este texto. Na ressurreição, são como anjos do céu. Anjos do céu não costumam ter corpo, a não ser quando queiram se materializar. Será que na ressurreição as pessoas vão ser anjos? Ou como anjos no céu? Mas vamos continuar. Isso é conversa para um outro momento e para um outro tema. Bom, casamento. As mulheres estéreis davam suas escravas aos seus maridos. Vamos ver em Gênesis 30, de 9 a 13. Vendo Lia que tinha parado de ter filhos, tomou a escrava Zelfa e a deu a Jacó por mulher. Zelfa, escrava de Lia, deu a Jacó um filho, e Lia disse: que sorte! E chamou-o Gade. Zelfa, escrava de Lia, deu um segundo filho a Jacó, e Lia disse: para a felicidade minha, pois as mulheres me felicitarão, e o chamou Azer. Então, isso era comum na antiguidade. Havia um casamento entre um homem e uma mulher. Só que o homem podia ter concubinas. A própria esposa, tendo dificuldade em ter filhos, dava ao marido uma escrava dela como concubina. Mas vamos continuar, né? Segundo o sacerdote, o sumo pontífice ou sacerdote só se casará com uma mulher virgem do seu povo. Isso significa que o sacerdote ou pontífice eram diferentes, ou no caso, o sumo pontífice ou sumo sacerdote. E dizem a Bíblia, casar-se-á com uma moça virgem. Não poderá casar-se com viúva, repudiada, deflorada ou prostituta, mas só com uma virgem e do seu povo. Assim, não desonrará sua descendência no meio do povo, porque sou o Senhor que o santifica. Mas vamos continuar agora com outro texto. Divórcio. Coisa séria, viu? E nós temos em Deuteronômio 24, 1, que diz: se um homem toma uma mulher e a tiver consigo, e ela não lhe for agradável aos seus olhos, por causa de algum defeito vergonhoso, fará um escrito de repúdio e lhe o dará na mão e despedirá da sua casa. E a despedirá da sua casa. Olha que coisa sem vergonha esse cara. Será que ele não podia ter olhado antes? Ou a coberta do rosto, a da cabeça, deixando apenas o rosto, não lhe permitia ver mais coisas. E depois de casar, ele falou: não gostei, vou repudiar e vou pegar outra. Essas leis eram muito machistas, não, gente? Mas vamos continuar, vai. Eu não estou aqui para dar a minha opinião, mas para ler as regras da antiguidade. Bom, quanto aos votos de uma mulher, há 2 casos. Os votos de uma mulher menina poderão ser anulados pelo pai.
E nós temos em Números 30, de 4 a 6, se uma mulher, enquanto ainda solteira na casa do pai, em idade de menina, fizer um voto ao Senhor ou assumir qualquer obrigação, e o pai, sabendo do voto ou da obrigação contraída, nada diz. Qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído serão válidos. Se, porém, ao tomar conhecimento, o pai desaprovar qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído, serão nulos. E o Senhor lhe perdoará, porque o pai desaprovou. Olhe, nesse caso é uma regra, é uma lei que protege uma criança, que protege uma menina mulher, que às vezes, por falta de conhecimento, faz um contrato, faz votos. Já a mulher casada é diferente. Se uma mulher casada fizer um voto, poderão ser anulados por quem? Pelo marido. Olha só, nós temos em Números 30, de 7 a 9, o seguinte texto: se ao casar estiver ligada por algum voto ou alguma palavra precipitada que deixou escapar dos lábios, os votos e as obrigações que tiver contraído serão válidos. Caso o marido, ao tomar conhecimento do fato, ficar calado, porém, caso ao tomar conhecimento do fato, o marido a desaprovar, anula o voto que se impõe e a palavra precipitada que deixou escapar dos lábios e com a qual se vinculou. O Senhor lhe perdoará. Mais uma vez, se fizer uma outra regra que protege a mulher, nesse caso, a mulher casada. No primeiro caso, quem tem autoridade é o pai. No segundo caso, quem tem autoridade é o marido, mas de uma forma ou de outra protegem a mulher quando, às vezes, de forma não pensada, faz algum voto. Bom, é, com isto eu dei uma pincelada em algumas leis mosaicas no que se refere ao casamento. Algumas delas são tão aplicadas ainda hoje, que é o fato da consanguinidade, outras nem tanto, porque se referem àquele tempo e não para os tempos de hoje. Bom, caso tenham gostado deste programa, desta palestra, por favor, cliquem naquele briguetinho do gostei, se inscrevam em nosso canal e compartilhem este programa para que outras pessoas possam tomar conhecimento. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.